eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. No episódio de hoje, Regina Facchini entrevistou Júlio Simões, que é antropólogo e professor da Universidade de São Paulo. A conversa foi sobre o clássico livro O Negócio do Michê, do poeta e antropólogo argentino Néstor Perlonger. Entre os anos de 1982 e 1985, Perlonger se jogou nas ruas de São Paulo para etnografar a prostituição viril que ali ocorria. Buscando analisar as dinâmicas de poder e desejo que atravessavam essa prática, além dos processos de territorialização e desterritorialização do espaço urbano, dos corpos e das identidades. Esse rico trabalho até hoje influencia diversos campos do saber, como a antropologia urbana e os estudos de gênero e sexualidade. Fique agora com a nossa conversa! Eu sou Regina Facchini, sou antropóloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, na Unicamp, e hoje eu estou aqui com o Júlio Simões para falar do clássico O Negócio do Michê, do Néstor Perlonger. Júlio, se apresenta pra gente. Então, eu sou o Júlio Simões, sou professor desde 2001 da Universidade de São Paulo, do Departamento de Antropologia. Sou também pesquisador líder do NUMAS, o Núcleo de Estudos de Marcadores Sociais da Diferença, que é também lá do Departamento de Antropologia da USP. Então, Júlio, essa nossa conversa, ela vem da ideia de intensificar no Larvas, né, o nosso diálogo com os clássicos. Quando a gente pensou, em recuperar o Negócio do Michê, do Néstor como clássico, a gente se deparou com a situação de que Néstor, como vários outros autores de clássicos, não está mais entre nós. Então, nós pensamos em você exatamente porque você tinha feito um artigo retomando o Negócio do Michê do Néstor e porque você foi uma das pessoas que conheceu e conviveu com o Néstor. Então, para começar, você poderia contar um pouquinho pra gente, como é que você conheceu o Néstor, que contato você teve com ele, como é que foi isso de fazer uma resenha do Negócio do Michê? Aí a gente vai atravessar algumas décadas, vai passar no tempo, Vai ter que lembrar do final dos anos 70, em 1979, especificamente, quando eu tive uma breve participação no grupo Somos, o grupo de afirmação sexual, um grupo que hoje virou referência, é o que mais está documentado, a respeito da história do movimento homossexual brasileiro, enquanto grupo organizado. Não é o único, evidentemente, mas é o que mais documentado, e eu comecei a frequentar esse grupo em 79. E numa das reuniões desse grupo, que acontecia num apartamento, na rua Avanhadava, isso acontecia muito porque não tinha lugar para fazer reunião, então as pessoas faziam reuniões nos apartamentos grandes que alguns podiam abrigar. Numa dessas reuniões, que era do meu grupo, do meu subgrupo de identificação, apareceu o Néstor lá. Morava lá um rapaz argentino. Ele dividiu o apartamento junto com a Maria Teresa Arão, na Teca, que era uma das principais lideranças do grupo. Ainda não estava se formando o grupo lésbico feminista. E o Néstor estava lá um pouco assim, acampado lá, que estava passando um tempo nesse apartamento e acabou participando de uma outra reunião. E eu me lembro, sim, até pena que talvez não consiga mais recuperar, mas eu me lembro de um texto dele, que já estava circulando, que era um preliminar da discussão, uma versão preliminar da discussão que ele vai depois desenvolver no Negócio do Michê, que era uma discussão sobre prostituição viril. Então, quer dizer, naquele momento eu não conhecia Néstor, não sabia quem era, mas fiquei com uma cópia do texto, ele foi distribuído. Néstor tinha algumas cópias e algumas pessoas, aí eu me interessei, eu fui lá pegar uma das cópias do texto com ele. E talvez esteja em algum lugar aqui, mas eu não sei onde está. Se achasse, seria até engraçado, que seria uma espécie de relíquia. Que era já, eu acho, uma primeira versão, então, de fato, da pesquisa que ele já estava fazendo, Acho que depois a gente precisa contar um pouco isso, Esse interesse dele por prostituição viril começou já lá na Argentina, e ele já tinha um pouco de material a esse respeito e já tinha algumas primeiras reflexões. Não sei até se essas reflexões não chegaram a ser publicadas, pelo menos em revistas, em publicações um pouco alternativas, isso eu não sei. Mas que tinha, de todo modo, esse texto, que era ainda
em cópia xerox, né? O Néstor não estava exatamente, quer dizer, eu me lembro dele em 1979, ele não estava tão vinculado muito ao grupo Somos, né? E depois eu não ouvi mais muito falar nele, de fato, até em 82. Em 81 eu entrei no mestrado em Antropologia, na Unicamp, e ele entrou em 82. Em 82 ele, se não me engano, posso estar um pouco errado com as datas, mas se não me engano é isso, ele entrou em 1982. E era exatamente isso para fazer, então eu já reconheci a figura. E nesse momento, bom, já tinha acontecido várias coisas, né? O Somos já não era mais o Somos, ele ainda existia, mas ele tinha sofrido racha, não é? Ele funcionava quase um pouco como um cineclube, e nesse momento realmente o Néstor se aproximou mais do grupo. Eu acho que ele se estabilizou um pouco também, né? Ele arrumou um lugar para morar em São Paulo. O fato dele ter entrado em Campinas também foi importante, porque ele era um refugiado da ditadura argentina, né? Você precisa lembrar isso um pouco. Aí que está. Não posso contar também muito sobre a vida dele, porque eu não era tão próximo assim, né? Como outras pessoas, por exemplo, a Dona Prey, Pedro de Souza, que morou com ele. Eu o via mais nessas situações um pouco públicas, um pouco nessa situação de universidade. Mas sabia disso, quer dizer, sabia que ele era um refugiado da ditadura argentina, né? Tinha se envolvido com um incipiente movimento homossexual argentino, à frente de liberação, uma versão, né, argentina da frente de liberação homossexual. Não sei se era igual, mas assim, essas frentes elas tinham uma relação, uma conversa com partidos de esquerda, né? E ele vinha, né, quer dizer, ele era de uma família judia, mas vinha também de um subúrbio operário, em Buenos Aires, acho que é de Avejaneda, não sei, mas enfim, algum lugar desses. Bom, entrar na Unicamp acho que foi importante, certamente foi importante para ele, porque foi uma maneira então de ele estabelecer uma posição de refugiado mais estável aqui, né? Quer dizer, ele conseguiu, entrou no programa, ele estava agora aluno da Unicamp, e ele podia ter bolsa, podia ter uma moradia, né? Ele morava ali na Rio do Freitas, um apartamento que era também da Maria Teresa Arão, né? Ele morou com ela, depois alugou, ficou ali, e desse tempo que ele começa realmente a desenvolver a pesquisa de campo noturna, né? Com os bichês de rua, aqui da região da Praça da República, da Rua do Aroche, da Rua Aurora, a Avenida São Luís, na época tinha também, Praça Dom José Gaspar, essas coisas que ele vai contando também, como essa territorialidade existia, ela se deslocava, tinha uns tipos diferentes também de bichês, mas a pesquisa começa, então, nessa virada, nesse começo dos anos 80, né? E assim foi, que assim, conheci, então, primeiro no Somos, depois como colega de programa. Mas o Néstor era diferenciado, né? Preciso deixar claro isso. Acho que a coisa que mais impressiona quando a gente vê o negócio do Michel, o livro, é vê-lo como fruto de uma dissertação de mestrado. Quer dizer, ele vai defendê-la em 86 e publica em 87. Foi uma publicação rápida. Foi uma publicação rápida. Ele terminou no tempo. Nesse tempo, as pessoas demoravam mais para fazer as dissertações. Mas ele terminou dentro de um tempo bastante razoável, né? Quer dizer, os meus colegas de 81 que terminaram no tempo defenderam em 86, 89, né? Então estava todo mundo próximo. Porque ele já coletou material e ele já tinha grande parte da reflexão desenvolvida, mas acho que tem alguma coisa da Unicamp que mudou no trabalho, inicialmente que não contava na versão inicial, que é mesmo, acho que uma discussão mais forte com essa incipiente discussão de sexualidade em antropologia, que estava disparada um pouco pelos famosos artigos do Peter Fry, foi aquela coisa dos modelos, depois fala um pouco sobre isso, né? Precisa falar. Há uma discussão com a antropologia urbana, que ele também, eu acho que sistematizou ali na Unicamp. Eu acho que essas são duas coisas que são marcantes. E a própria pesquisa de campo, né? Porque ele não tinha pesquisa em São Paulo, ele tinha alguma pesquisa em Buenos Aires, né? E aqui a coisa que mudou, essa pequena pesquisa que estava nesse texto preliminar aí, de 1979. Você conheceu em 1979, ele chegou em 79 ou um pouco antes aqui? É possível que ele tenha chegado um pouco antes ou por aí. Como eu disse, eu não acompanhei a trajetória. Eu acho que ele deve ter tido idas e vindas entre esse período de 79 a 82 até que ele consiga se estabelecer como estudante. Porque, eu estava comentando, ele era diferenciado, porque ele era mais velho que a gente, né? Quer dizer, em 1979 eu tinha 22 anos, eu entrei na Unicamp com 24 anos. O Néstor era mais velho, não sei dizer quanto exatamente a idade dele, mas ele era mais velho, e o Néstor já tinha uma história lá em Buenos Aires, não só como ativista,
Como poeta? Mas como poeta, exatamente. Quer dizer, ele já tinha livro publicado, né? Então ele já era um literato emergente, vamos dizer assim. A situação dele em 79 talvez fosse equivalente, por exemplo, à situação de João Silvério Trevisan, que era um contista, não tinha feito ainda os grandes romances, mas já tinha publicado livros de contos, era jornalista importante, já estava no Lampião. Ele tinha um prestígio literário crescente, né? E podia talvez comparar. Só que nessa era poeta, um estilo muito peculiar, um pouco essa coisa neobarroca latina, né? Eu não sei apreciar isso muito, porque está fora da minha competência e avaliação literária, né? Mas ele era, enfim, sim, poeta. Pensando no negócio do Michel, quais são as principais contribuições para os estudos em gênero e sexualidade? Bom, então, acho que eu pensei que tem 3 pontos. Tem muita coisa no negócio do Michel, né? Primeiro isso, quer dizer, é uma dissertação de mestrado feita por alguém que tinha uma excelente formação já, né? Quer dizer, era um intelectual notável, talentoso. Então resultou em realmente um trabalho notável mesmo, primoroso. Porque tem etnografia e tem uma discussão conceitual que, pelo menos por um momento, era inovadora e eu acho que ainda continua sendo. Eu penso assim, tem 2 grandes pontos, eu acho, mas tem um terceiro também, eu acho que é interessante falar, e que situa um pouco o livro em relação à formação do próprio Nestor, né? Acho que a primeira coisa é como é que ele entra nesse debate, que é um debate incipiente sobre sexualidade, diversidade sexual e de gênero. Naquele momento era uma discussão sobre homossexualidade, disparada, como eu tinha comentado, pelos artigos do Peter Fry, especialmente o artigo sobre a construção histórica da homossexualidade masculina no Brasil. Como ele entra nesse debate, não só o debate conceitual, mas um pouco um debate político, porque também esse é um momento também de emergência dos movimentos homossexuais, enfim, aqui no Brasil. Lá na Argentina a situação era um pouco complicada, porque tinha se fechado, né? Em 76 você tinha tido o golpe militar, então você tinha um governo horroroso lá. Na Argentina a situação era totalmente fechada, aqui no Brasil ainda tinha ditadura, mas era período de abertura. Eu acho que uma das discussões interessantes e que é problemática e que persistiu é como ele entra nessa discussão da identidade. E como ele propõe substituir, por exemplo, a identidade por um conjunto de conceitos, especialmente a partir da noção de territorialidade. Como é que acho que ele entra então nessa discussão? Eu acho que ele conversa com os modelos do Peter Fry e compartilha um pouco a preocupação que o Peter tinha nesse texto famoso aí que eu mencionei, que era a preocupação de, como é que é um pouco o raciocínio do Peter? Ele estava tentando pensar que a construção da homossexualidade estava se fazendo em torno de uma disputa entre dois modelos, né? O raciocínio era um pouco de taxonomias, né? Sistemas de classificação. Peter pensa muito assim, né? Então, os 2 modelos mostravam 2 formas de classificação. O que o Peter chamava de modelo hierárquico, popular, tradicional, traduzindo, distinguia no ponto de vista da homossexualidade masculina homens de bichas, né? Então você tinha uma espécie de hierarquia de gênero englobando as expressões de sexualidade. E o contraposto novo, o modelo emergente, era o modelo moderno, o modelo dos centros urbanos do Sudeste, que era o modelo chamado pelo Peter de igualitário, né? E que substituía então essa hierarquia de gênero que se expressava nas práticas sexuais ativo e passivo por uma classificação entendido, né? Ou pessoas que transam, ou que depois vai virar gay, enfim. Ou seja, introduzindo um pouco então a novidade aí que era esse contexto desse texto, esse conceito de orientação sexual. Bom, o ponto interessante dessa discussão do Peter era que as disputas entre os modelos ela era uma concorrência, mas esse segundo modelo representava uma força poderosa por ser um modelo de classe média intelectualizada do Sudeste, enfim. Ele articulava, na verdade, na discussão dos modelos também essa questão de classe, né? Quer dizer, havia uma força, né, nesse discurso. E que se articulava com o modelo médico, né, com classificações médicas. Sim, isso. Peter faz exatamente toda essa discussão, né? Como ele é uma transformação do modelo médico, só que ele busca despatologizar a homossexualidade, mas é uma transformação do modelo médico, seguramente. Agora, do ponto de vista sociológico, era isso, quer dizer, era articulado com muita força, que era articulado por uma classe mais poderosa, né? E que via esse modelo hierárquico como uma espécie de resquício de atraso. Teria que ser mudado. Claro que a colocação aqui é um pouco esquemática, mas o que está se pondo um pouco é isso, uma hierarquia entre os próprios modelos, né? E a inquietação que tinha com relação a isso era que nós estivéssemos agora produzindo um novo tipo de normatividade, né, através da identidade gay. Quer dizer, esse modelo, por ser uma transformação do modelo médico,
ele também trazia como consequência essa noção de que a sexualidade era uma expressão, enfim, do seu interior, da sua verdade, e isso contribuía para a produção de sentidos de identidade. Isso é, para contribuir para a produção de um grande divisor, homossexualidade versus heterossexualidade. Coisa que no modelo antigo não estava clara, porque você tinha homens que eram masculinos, machos, e homens que eram feminizados, vamos dizer assim, as bichas, né? E o bofe, ele podia se relacionar com as bichas sexualmente, sem deixar de ser bofe. Sem deixar de ser homem, Ele era homem mesmo, né? Uhum. Bom, tem essa questão da identidade, né? Da inquietação diante da identidade, e a preocupação do Nestor com os michês, nossa, vinha realmente ao encontro dessa discussão, porque os michês poderiam ser uma contrapartida masculina desse modelo antigo, de fato. O michê típico, digamos assim, o michê que o Nestor trabalha é um tipo ideal, de certa maneira, né, que ele vai evidentemente mostrar em carne e osso, mas que era o tipo, então, do rapaz viril, jovem, né, um rapaz viril, jovem, às vezes também marcado por cor e raça, às vezes mais escuro, não necessariamente, mas enfim, mais pobre do que os clientes e que vendia o corpo, por assim dizer, né? Quer dizer, vendia a sexualidade, trocava a sexualidade por dinheiro. Mas sem se considerar homossexual, sem se considerar gay, sem se considerar entendido. A grande pergunta, a grande discussão, e que causava assim, uma certa irritação mesmo nos meios ativistas da época, era isso. O michê é homossexual? A discussão era, bom, o michê acha que não é homossexual? Essa seria a resposta, digamos assim, do pessoal do movimento, dentro da lógica do modelo igualitário. Ele acha que é homossexual porque ele não tem consciência, né? Ele não tem consciência de que ele se relaciona com um homem, e que se relaciona com um homem, ele é uma pessoa homossexual, ele se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Mas não, o michê, para manter sua masculinidade, se pensava como viril, e isso seria um engano, um auto-engano, né? Como se fosse isso. Claro, bom, Nestor, e muito bem nem Peter, gostava muito disso, e certamente o Nestor vai explorar exatamente essa história. Não, tem que levar a sério o que esses rapazes estão fazendo, o que eles estão dizendo, e de certa maneira, na leitura do Peter, o trabalho do Nestor foi um trabalho, na verdade, de resistência cultural, né? Mostrar como é que esse mundo dos machos, dos jovens machos, dos jovens viris, se mantinha sob a pressão crescente do modelo igualitário, que transformava, inclusive, as relações, as transas que aconteciam, que é um pouco o Nestor documenta isso, né? As relações mesmo, as transações desses jovens com seus clientes, né? Esses clientes também vão se tornando cada vez mais também clientes, digamos, inspirados por esse modelo igualitário. Então vai mudando inclusive as categorias, tanto de clientes quanto as próprias categorias de michês. Isso é uma das coisas interessantes que o Nestor mostra. Mas aí tem a construção teórica que ele faz, né, a partir desse questionamento da identidade, desse olhar para esses michês viris. Ele deixa de lado, né, o conceito de identidade e trabalha com territorialidades, vamos dizer assim, ou com códigos território. E aí a gente já pode chamar atenção para, acho que o segundo aspecto importante dele, que é um diálogo, embora seja um pouco de especialidade, mas é um diálogo com antropologia urbana, ou com uma certa tradição de antropologia urbana, a tradição mais forte, que vem da escola de Chicago. Ou seja, ele faz uma leitura muito criativa de noções já batidas, como região moral. Ele também recupera alguma discussão que é correlata a essa de Chicago, que é sobre o desvio, né? A região moral sendo, digamos assim, uma região, enfim, em que as normas que regem as interações, as relações das pessoas são normas um pouco diferentes daquelas que vigoram na sociedade mais ampla. Essa era um pouco a ideia da região moral. Então, ela exatamente seria a região que a cidade teria, quase que no modelo ecológico do parque, para ter uma espécie de válvula de escape e estabelecer as questões relacionadas a organizar aquilo que é contravenção, ou crime mesmo. Então, na região moral estão todas aquelas coisas que são divergência, desvio de comportamento, de conduta, pequenas contravenções, crime. Tudo isso espacialmente localizado, né? Uma espécie de racionalização do espaço, isso no modelo ecológico do parque. Já na crítica que se fazia isso, na tendência do desvio, se chamava já isso, olha, aqui talvez a gente pudesse trabalhar com noções de subcultura para isso. Mas imaginar que você tem um tipo de norma, um tipo de normas que são normas que permitem o afastamento das pessoas em relação a certos regimes, né, valores vigentes, morais, e operar em outra esfera, em outra lógica. Uma lógica que ficava um pouco encapsulada, vamos dizer assim, né? Há uma articulação da ideia de região moral com a ideia de subcultura.
E o Nestor pega isso tudo, né? E essas discussões sobre desvio e divergência eram inclusive importantes, não eram talvez tão importantes na discussão da Unicamp, mas eram importantes muito no Museu Nacional, através do Gilberto Velho. E o Gilberto Velho era uma figura que também estimulava discussões sobre comportamento desviante, inclusive homossexualidade, né? É bom lembrar que até a primeira dissertação moderna, talvez, sobre homossexualidade na antropologia, foi a da Carmen Dora Guimarães, né? E que foi feita lá sob a orientação de Gilberto Velho, se inspirando também nessa leitura da sociologia ou da antropologia do desvio. Mas o Nestor muda isso porque ele não quer fixar isso como uma região fechada, né? E muito menos trabalha propriamente com a noção de subcultura, né? Então ele fala em derivas, quer dizer, derivas e devires. Territorialização e desterritorialização. Então, para pensar essas regiões, ele pensa mais dinamicamente isso tudo, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, em vez de você imaginar uma zona, né, um lugar, uma espécie de cápsula, né, onde você tem outro tipo de moral, que você tem os movimentos das pessoas que se afastam, entram nesses territórios, mas também saem deles, né? E ao entrar nesses territórios ditos marginais ou desviantes, elas sofrem também um processo de classificação, quer dizer, elas são classificadas, elas sofrem processos de atribuições categoriais, classificatórias, mas esses processos são processos, digamos, móveis. Conforme se percorre os lugares nesse território, essas atribuições variam. A pessoa vai sendo reclassificada a partir de outros códigos territórios. Isso, porque são vários, na verdade, códigos territórios que estão operando ali nessa região moral. E ela se desloca ali e também sai dali e volta, vai, enfim. É um pouco a ideia de pontos em circulação, né? Redes de circulação. E essas redes, elas se superpõem, elas se misturam. Em linhas talvez gerais, é como se ele pusesse então um sistema classificatório, aquilo que era o modelo do Peter, né, que estava apresentado de uma maneira um pouco estrutural, né, como taxonomia, em movimento. Como é que essa taxonomia se movimenta? Aí ele permite que a gente faça claramente a distinção, né, entre o que é uma taxonomia e o que são os processos de atribuição categorial. E ele faz isso à moda dele, né, o Nestor, porque ele gostava muito do Deleuze e Guattari, ele era um leitor da psicanálise, ele era um leitor da crítica da psicanálise, especialmente do anti-Édipo, e ele utiliza grandemente essa inspiração para fazer essa releitura de categorias e conceituais que são da antropologia urbana. Então, eu acho que é uma contribuição também interessante ele renovar a antropologia urbana através desses estudos de sexualidade, de homossexualidade, de desvio, de divergência, porque essas discussões podem ser aplicadas ou pensadas ou podem ser inspiradoras para uma série de outros processos que não sejam só exclusivamente relacionados à questão da sexualidade e do gênero, né? É pensar dinamicamente essa formação de regiões morais, agora a região moral, na verdade, como um processo constituído de redes, de circulações, territorializações, portanto, atribuições de categorias, desterritorializações, mudanças. Tem uma crítica também, né, da região do gueto, né, da ideia de gueto como parte da região moral e da fixidez disso tudo, né? Exatamente. O gueto é como se fosse uma resposta ativista à região moral, vamos dizer assim. O gueto seria uma construção ativa de um espaço protegido de relações, no caso homossexuais, por exemplo, né? Você pudesse encontrar iguais, né? E você operar, estabelecer-se no lugar, né? A ideia de gueto também tinha um pouco a ver com a coisa americana, né? Tudo isso, né? Tem muito a ver com a história norte-americana. Tem uma certa crítica que ele faz, né? Essa incorporação de coisas estadunidenses. Sim, aí é duas coisas. Tem essa crítica, primeiro, de você simplesmente transpor modelos dos outros processos históricos, né? Quer dizer, uma coisa é você dizer que você tem um processo de largo alcance, mas você precisa ver as realizações particulares, digamos assim, desse processo, né? E o que é que muda. Acho que ele não compartilharia dessa discussão, essa era, acho que era a visão do Peter, e eu acho que ele compartilhava isso. Mas ele também tinha uma crítica política, né? Porque o modelo do gueto já se colocava para ele como um modelo de estabilização da homossexualidade. Isto é, a leitura que ele tinha do processo norte-americano era a ideia de que, você construía redes de relações, você construía estabelecimentos comerciais, você construía residências, você construía, na verdade, a partir da homossexualidade como um estilo de vida distintivo, o que se operava era a produção, na verdade, de um lugar, um nicho
de pessoas que eram sendo mal vistas pela sociedade envolvente por causa das suas práticas sexuais e por causa do seu estilo de vida, mas esse estilo de vida ganha respeitabilidade, porque as pessoas se esforçam para explorar as relações institucionais que dão essa instabilidade, né? Então, a tendência um pouco era que você pensasse, vai se criar guetos, esse gueto vai aparecer segmentos privilegiados, né? Quer dizer, da proteção você cria também uma espécie de institucionalização, não é boa palavra, enfim, mas uma espécie de normalização, vamos dizer assim. Acho que normalização eu gostaria, porque eu fico tirando um pouco, né, dessa discussão, quer dizer, era ver na produção do gueto uma normalização da homossexualidade. Então acho que tem duas críticas. A crítica que era, o processo não é o mesmo, de fato não se podia tratar a Praça da República, a Rua do Aroche, que seria, digamos, o Largo do Aroche, enfim, essas vias que delimitavam um certo circuito de perambulação, que era dos michês, mas também que era dos gays, dos emergentes gays, né, de final dos anos 70, de abertura no Brasil, e confundir isso com um processo simplesmente de produção de uma subcultura homossexual, essencialista para alguns casos, e que resultaria num gueto. Isso é um lado. E o outro lado é a crítica política dos efeitos disso, né? Que seriam efeitos, acho que na perspectiva dele, de normalização daquele potencial perturbador que a homossexualidade representava. Com relação às contribuições do Néstor nesse trabalho, você tem mais alguma coisa que você queira retomar? Claro, aí a análise específica que ele faz das relações entre os michês e os clientes e o modo, então, como se organizam as transações. Aí tem muita coisa importante, porque ele está atento tanto a, digamos, a certos condicionantes estruturais dessas relações. Por outro lado, ele não quer fechar a interpretação disso nos condicionantes estruturais. Ele está pensando como é que isso, de uma maneira ou de outra, é atualizado ou agenciado, para usar um pouco, acho que um termo mais próximo aí da tradição que ele gostava, né, da tradição do Deleuze-Guattari. Quer dizer, como é que esses determinantes estruturais, como atributos classificatórios, eles são postos em prática, são jogados, são imputados às pessoas, e como as pessoas também lidam com eles, né? Não é também voluntarista a discussão, né? Mas tem movimentos através das categorias. Então, para a coisa não ficar também realmente completamente barroca, ele dizia que, na verdade, tudo isso tinha uma tendência barroca, mas as relações entre michês e clientes seguiam alguns condicionantes estruturais, que ele identifica 4 linhas de força, que atuam nessas interações, que são também as simuladoras do desejo, e que têm, né, expressões, por assim dizer, sociológicas, né? É classe, é idade, né, é gênero e, de certa modo, ele diz mais disfarçadamente, mas também presente, cor e raça. Classe, porque o michê quase sempre mais pobre, né, do cliente, quer dizer, uma diferença, uma distinção, uma desigualdade, não só uma diferença, mas uma desigualdade de poder econômico entre michê e cliente. Gênero, porque a desigualdade aí se transforma um pouco a favor do michê, às vezes, porque o michê é macho, o michê é masculino, e essa masculinidade é que é procurada em relação a um cliente que é, por assim dizer, feminizado ou feminizável. E a questão, eu falei da idade, claro, porque o michê em geral, mais novo, né? Quer dizer, a juventude compõe esse aspecto também de virilidade procurada, compõe o produto, né? Por assim dizer, que está sendo comercializado, e o cliente sendo mais velho. E a questão de cor e raça, ele diz, bom, ela aparece, mas ela tem uma sutileza. E isso tem muito a ver, na verdade, com o modo como as relações raciais, a gente pode falar como é que aparecem, como a questão da cor e da raça, ela é estruturante das relações, mas ela nem sempre é explicitada, né? Não é de bom tom falar sobre cor e raça, né? E especialmente a gente falar nesse momento ainda dos anos 80, 70, 80, em que essa discussão era travada de um modo muito diferente, né? Eu acho que ainda tem efeitos hoje no que acontece, mas o que eu estou querendo dizer um pouco é o seguinte, a gente não tinha ainda o movimento negro unificado, a gente ainda não tinha toda a discussão do ativismo negro que traz a categoria negro e que faz o questionamento da democracia racial, é isso? É verdade, é isso sim. Também porque o movimento negro se relacionava muito intensamente com essas discussões sobre gênero e sexualidade, não era muito simples. Nesse momento tudo era muito emergente. Mas eu acho que era uma mudança mesmo, tinha uma outra sensibilidade na geral, de que de certa maneira também o movimento negro talvez até fosse parte dela. Quer dizer, como politizar a questão de raça num contexto em que raça parece que não é para ser falado, porque
raça é um tropo que desqualifica, então não é para falar, é como se você chamar atenção para a cor e para a raça é como se você estivesse chamando atenção para um defeito, é quase isso. Agora, evidentemente essas coisas, quer dizer, evidentemente não, isso era sutil, mas havia algumas situações em que isso se expressava, mas isso requeria, claro, a observação do analista. Então, um bichê negro era valorizado. Ele podia não ter, às vezes, o mesmo valor de um bichê branco. Ele brinca lá que existe uma classificação entre o tipo gaúcho, mas o bichê negro, não é? E as expectativas todas associadas, fantasias eróticas, toda essa erotização associada ao rapaz negro, de ser mais quente, de ser potente, de ser grande, tudo isso, essas expectativas todas valorizavam o jovem negro bichê. Mas um cliente negro era raramente visto e ele era muitas vezes desprezado pelos próprios bichês. Essa era uma contrapartida um pouco residual da história, quer dizer, havia realmente menos clientes negros. Isso, claro, tem a ver com desigualdade, quer dizer, se o cliente é mais rico, né, é mais frequente que ele não seja negro, né, por causa das desigualdades e as superposições de cor, raça e classe que existiam e existem no Brasil. Mas notando isso, que o desprezo para um cliente negro, que a questão da cor e da raça emergia. Mas, de todo modo, essas 4 linhas de força são muito interessantes, porque elas funcionavam um pouco como os tais condicionantes estruturais, os tensores libidinais. É essa categoria que ele usou. Tensores libidinais. Que articulam ao mesmo tempo a violência, a possibilidade de violência e o desejo. Isso. E responde também por todo um conjunto de taxonomias. Ela tem a ver, ela está relacionada por trás dela toda uma taxonomia classificatória, né, no gênero, que segue de aspectos que são estruturantes sociais, né, classe, gênero, idade e raça. Agora, ele, como ele estava atento aos deslocamentos, estava atento aos posicionamentos, né, então ele pensava como é que as transações acontecem, né, mobilizando esse jogo aí possível dos tensores libidinais. Eu acho que essa formulação dos tensores libidinais, ela é muito poderosa, né? Quer dizer, tem essa discussão, ele consegue articular o que lhe interessava, né? Desejo e social, de uma maneira bastante criativa, e isso é bem marcante hoje em muitos trabalhos que seguem o que se chama hoje de marcadores sociais da diferença, especialmente quando se discute, quando se tem a sexualidade um pouco como foco principal. Mas marcadores sociais da diferença, quer dizer, uma das formulações possíveis dessa noção, tá, eu acho, através dessa categoria conceitual, tensores libidinais. Não diria nem que antecipa, porque eu acho que essas discussões já estavam lá, é isso. O que acontece um pouco é que a gente vai mudando o modo como a gente nomeia. A gente não chamava de interseccionalidade, mas as feministas negras naquele momento já estavam discutindo coisas nessa direção, aqui no Brasil mesmo. Sim, né? Sim. Os antropólogos, Peter Fry, a Verena Stock, sim. Marisa Correia e Nestor também já estavam fazendo um pouco essas reflexões. Sim, é bom lembrar, né? Afinal de contas, o Nestor fez na Unicamp, quer dizer, o Nestor fez também sob a influência dessas discussões que aconteciam na Unicamp, não só na Unicamp, mas a Unicamp era um lugar privilegiado nesse momento, né? O Peter foi o orientador inicial da dissertação, depois o Peter vai para o Rio e ali termina com a Marisa Correia, né? E ele se torna professor no Unicamp antes de defender o mestrado, que isso aconteceu ainda com alguns colegas. Então, em 85, 86, quando ele defende, ele já é também professor lá do departamento de antropologia da Unicamp, né? Alimentando essas discussões, né, todas. Queria que você falasse assim um pouquinho como é que isso repercutiu, né? Como é que essa obra, que é um clássico, que toca em tantos pontos e antecipa, né? E está tão atenta a discussões que estavam ali, um tanto embrionárias ainda, né? Como é que ela repercute no trabalho de outros pesquisadores no Brasil? Acho que uma das maneiras que repercute a partir dessa atenção entre o entrecruzamento dessas dimensões, raça, classe, gênero e sexualidade. Então, todo mundo que trabalha de um jeito ou de outro, eu acho que hoje, com interseccionalidades ou com marcadores sociais de diferença, e tem sexualidade, sobretudo, como foco, né, da discussão, passa pelo trabalho dele, do Nestor. E eu acho que ele tem um impacto interessante também na antropologia urbana,
conta dessa releitura inteligente das noções de região moral, de deriva. Eu explicitamente cito, quer dizer, Laura Moutinho, por exemplo, se utiliza grandemente dos trabalhos, das discussões dele, nas suas reflexões sobre raça e sexualidade no Brasil. Maria Filomena Gregori, no seu trabalho sobre autismo e violência, considera, né, os tensores libidinais, na verdade, como uma formulação precursora de toda essa discussão na antropologia brasileira. Então, enfim, quer dizer, ele tem, só para citar algumas pessoas, né, eu acho que também ele é muito antecipador, vamos dizer assim, né, de discussões que se tornaram mais populares para nós nos anos 2000, na esteira da discussão queer, por conta da sua preocupação, né, do seu questionamento do aprisionamento de identidades, necessidade de olharmos para as identidades, na verdade, como processos, para insistir, na verdade, na instabilidade que é de fundo de todo esse sistema classificatório de sexualidade e gênero. Ele já chamava atenção para tudo isso e o trabalho dele é importante por causa disso. Inclusive, ele foi reeditado, né, em 2008. A primeira edição é lá pela Editora Brasilense em 1987, e ele ganha uma segunda edição em 2008, exatamente um pouco no bojo dessas discussões queer chegando, né? Então, essa segunda edição tem um prefácio do Richard Miskolci, né, e da Larissa Pelúcio, né, que tentam, na verdade, ver o Nestor exatamente como uma espécie de primeiro teórico queer brasileiro. E, por ocasião dessa reedição, é que eu fiz um artigo, uma resenha, na verdade, uma resenha do livro, O Negócio do Michê, que foi exatamente para celebrar essa reedição. Foi no final da década passada, né, 2008, 2009, que saiu o Cadernos Pagu. Então, acho que, quer dizer, é difícil talvez citar outros nomes, mas acho que a influência então é muito grande, porque toda a discussão, enfim, que vem aí influenciada por essa perspectiva de teoria queer, estabilidade de gênero, sexualidade, diversidade, deve ter o Nestor como uma das referências. A discussão sobre sexualidade e espaço e a discussão também sobre marcadores de diferença. Isso, que é isso, ecologia urbana e as interseccionalidades. Agora, não sei se a gente tem tempo, mas Nestor morreu em 92, 93, vítima da AIDS. E ele escreveu sobre a AIDS também no final dos anos 80, né? Ele escreveu um livro polêmico, né? Interessante de todo modo, o que é a AIDS, que foi um esforço, primeiro, na verdade, de refletir sobre o impacto da epidemia do ponto de vista mais amplo, né? Não só nos movimentos, mas também o que poderia estar acontecendo em termos de uma espécie de expansão do controle médico na sociedade. Impressionava muito isso, né? Como que a AIDS propiciava esse tipo de aliança, quase que inevitável. Enfim, ele lastimava um pouco, eu acho, mas ele também reconhecia que havia uma espécie de inevitabilidade nessa aliança entre ativistas gays, que eram as principais vítimas do mal, e o sistema médico, que tinha que produzir cuidados, né? E enfrentar, por assim dizer, essa era a linguagem da época, combate, enfrentamento da epidemia, né, uma doença misteriosa, mesmo quando tendo descoberto o vírus, quer dizer, até você descobrir o modo como o vírus se operava e até conseguir descobrir medicamentos que fossem eficazes para contê-lo, né? Isso passou muito tempo, Nestor não teve a sorte de viver a tempo disso, né? Mas uma coisa interessante que ele chamava a atenção nessa discussão sobre AIDS era, bom, ele criava a ideia de dispositivo da AIDS, que acho que é interessante, mas que precisaria ser revista um pouco hoje à luz das próprias mudanças que aconteceram na experiência da doença, né? Mas é uma discussão que ele tinha muito sobre práticas sexuais, né? Ele nunca abandonou muito essa questão. E o significado, na verdade, das práticas sexuais, né? Da sodomia, ele via nesse momento o esforço todo de cercar, de mapear, não é? De chegar, de fazer uma espécie, digamos, de escrutínio das relações sexuais fora do intercurso. O que era interessante por um lado, mas ao mesmo tempo ele parece que agora está se fazendo uma investida final contra a sodomia, né? Tendo em vista que o corpo anal era, digamos assim, a prática sexual pela qual a doença, né, se propagava quando se reconhece o vírus. Então tem uma reflexão ali sobre também o significado dessas práticas sexuais, né? E esse trabalho do Nestor nos leva ao teu trabalho atual. Você podia falar um pouquinho pra gente? Como é que Nestor está presente? Eu acho que eu
trabalhei, por exemplo, comecei a incorporar mesmo mais também as contribuições do Nestor, tendo feito o trabalho sobre as relações entre raça, sexualidade e gênero em diferentes contextos urbanos. Era um grande projeto comparativo, me envolvi com aquele projeto, e na produção do texto, o texto que talvez mais circulou, não é? Jeitos de Cor, a discussão sobre os tensores libidinais é estruturante, exatamente, né? A gente está falando sobre aquele mesmo território, uma parte do artigo se repete ao mesmo território que o Nestor pesquisou. Eu digo a gente porque ele é uma autoria coletiva, né, o texto. Estamos também interessados em explorar exatamente as relações que simulam o desejo, né, por conta desses cruzamentos, né, entre gênero, classe e raça. Bom, e aí a questão do HIV/AIDS, que vem na sequência, que eu tenho tentado trabalhar em termos de diferentes sensibilidades ou experiências geracionais, né? Então a discussão do Nestor é interessante porque ele propõe, de fato, lá uma categoria que é o dispositivo da AIDS, que acho que pode ser recuperado, mas a gente precisa ver o que é que aconteceu agora. A experiência da doença se transformou ao mesmo tempo que você tem continuidades e mudanças, vamos dizer assim, né? Como é que a gente lida com essas continuidades e mudanças e como é que elas impactam as experiências das pessoas. Com relação à própria diversidade sexual e de gênero, que mudou, né? Há mais normalização sobre certos aspectos, talvez o Nestor não gostasse, mas há mais normalização do que a gente chamava de homossexualidade hoje. A gente tem categorias de direitos sexuais, a gente tem situações que institucionalizam ou reconhecem publicamente a parceria entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade de você ter filhos. Enfim, de alguma maneira essa discussão, mesmo que a gente hoje enfrente um refluxo, que não é só no Brasil, mas é mais geral, dessa discussão, ela cresceu fortemente até 2010, 2011, enfim. Ela muda essa experiência da diversidade sexual, ela está menos clandestina, vamos dizer assim. E assim, é mesmo, bom, e o que acontece com o HIV/AIDS também, é claro, é um impacto, mas é um impacto complicado de ser medido, mas é um impacto das terapias antirretrovirais e da sua eficácia na contenção do vírus nas pessoas, né? De tal modo que né, usadas corretamente, né, e se tendo acesso, digamos, a elas regular, é possível hoje transformar o HIV/AIDS em uma espécie de doença crônica, o que tira um pouco a urgência, né? Quer dizer, havia uma urgência anterior porque era um terror, era uma ameaça geral, era uma ameaça universal, e ao mesmo tempo você restigmatizava poderosamente, repatologizava, na verdade, né, a homossexualidade como doença, era uma doença, né? Agora, quer dizer, há mudanças nisso tudo, né? Há expectativas, na verdade, em alguns lugares, de você poder até erradicar o vírus, né? Ou erradicar, na verdade, sem ainda que a gente tenha uma cura descoberta, você, digamos, erradicar a epidemia. Claro que isso tudo depende... A partir de todo mundo saber, todo mundo tratar. Isso, testar, né? Quer dizer, já tem diagnóstico, todo mundo tem diagnóstico, se trata, e, enfim, aderindo, não é? Diminui a carga viral, então a possibilidade da própria pessoa infectada pelo HIV, que se via, na verdade, como vetor de transmissão disso, se reelabora. É uma novidade. Só que essas coisas parecem apontar um tempo novo, mas a gente tem aspectos do tempo passado convivendo, né? Tenho pensado um pouco nisso ultimamente, né? Como é que essa discussão do dispositivo da AIDS, se quiser pensar assim, né? Esse regime discursivo ligado à AIDS, como ele nos faz obrigar a lidar com diferentes temporalidades, né? Há uma utopia, né, biofarmacológica que anuncia uma erradicação da epidemia. Isso se dá em tempos muito diferentes e a gente tem hoje ainda um tempo em que em muitas situações parece que a gente está ainda no tempo dos anos 80 e dos anos 90, porque a informação não circula, no final das contas, ou ela não atinge todo mundo, ou quando ela atinge as pessoas não têm possibilidade de acessar os serviços de saúde, ou quando o acesso aos serviços de saúde não conseguem se manter nele. Enfim, muitos problemas que não se resolvem porque, de uma maneira ou de outra, eles são ligados à velha questão do estigma social. Transformou-se muito a discussão de AIDS, de HIV, mas as pesquisas socioantropológicas ou pesquisas de ciências sociais de saúde ainda têm que se debater com esse tema do estigma. Isso não saiu de cena, ao contrário, continua muito poderoso, muito forte. Não, e a AIDS, ela é um tema bastante sensível, né? Ela é importante, é um tema importante para pensar essa relação com o estigma. Na medida em que você não consegue lidar com o estigma, você lida com o aumento
do número de infecções. Não, e é interessante porque a AIDS entra também todo um jogo interessante também de geopolítica, não é? Daqueles que conseguirão se tornar indetectáveis e intransmissíveis, né? E os que não conseguirão. Ela obriga, na verdade, também a revisão de uma série de legislações discriminatórias com relação à revelação ou não revelação da sorologia. Isso tudo é muito diverso de país para país, de lugar para lugar. Enfim, a AIDS também, a doença, enfim, é a epidemia talvez que mais permite a gente pensar também o impacto mesmo da biotecnologia, por conta dos investimentos todos feitos, né, pelo interesse da farmacologia, né, nisso tudo, quer dizer, são interesses poderosos, é muito dinheiro que está envolvido, né. Quer dizer, gestar uma doença crônica também é uma fonte de lucros notáveis, né? Enfim, a AIDS é um tema, é um fato social. Você fala do estigma, você fala do sofrimento das pessoas, você fala das discriminações e preconceitos associados à sexualidade, mas também às suas intersecções. E você fala em grandes processos mundiais de globalização, de biotecnologia, de hierarquias mundiais, globais, de divisão de territórios, de pessoas, né? As que são informadas, as que não são, as que estão no tempo de hoje, as que não estão. Como nos tensores libidinais, parece que se articula aí estigma por um lado, desejo, a sexualidade por outro. De toda maneira, parece que a gente está retomando o Nestor. Sim. Acho que, como eu disse, acho que a ideia de dispositivo da AIDS, que é uma adaptação da noção de dispositivo da sexualidade, quer dizer, é importante, fato, ela tem rentabilidade. É que é preciso agora mudar algumas coisas, né? Porque houve uma transformação também no próprio dispositivo da sexualidade. Se a gente pensar nas discussões do Sérgio Carrara e nas nossas próprias experiências, né? Quer dizer, a racionalidade, até a tecnologia, a sexualidade com tecnologia de si, essa ideia de um cuidado, como é que as pessoas têm que se cuidar, quem que pode se cuidar, quer dizer, transportar essas reflexões de transformação da racionalidade do dispositivo de sexualidade, né, da sexualidade se tornando uma técnica, um cuidado e um direito, como é que isso, de uma maneira ou de outra, também impacta no modo como a AIDS hoje é vivida. Então, se o dispositivo está operativo, e ele é tentacular, de fato, né, ele é um polvo, né, ele tem muitos braços, ele também se refere a deslocamentos, ele né, tem mudanças aí que precisam ser consideradas. Você quer contar mais alguma coisa pra gente, Júlio? A gente tem um momento final em que você pode divulgar alguma coisa que você está fazendo. Tem algum artigo recém-lançado, coisas para sair? Não é bom. O último artigo que fala um pouco sobre, que tenta colocar, né, uma primeira reflexão sobre continuidades e mudanças, né, na experiência da homossexualidade masculina e do HIV/AIDS. Ele foi já publicado há um tempinho, né, em 2018, Sexualidade, Saúde e Sociedade. E estou, no momento, tentando trabalhar um pouco nessa discussão das temporalidades, né, das diferentes temporalidades dos atuais regimes discursivos em torno do HIV/AIDS e um pouco a respeito das possíveis novas identidades biopolíticas a partir do desenvolvimento dos antirretrovirais, trabalhando junto com o Diego Mardi Dias, especialmente, que está atuando como bolsista de PNPD, que é uma bolsa da CAPES, né, que de pós-doutorado, que permite atuar junto ao departamento. Ele tem um projeto interessante, ele tem uma experiência lá de pesquisa na França, né, especialmente voltada para a disponibilização e institucionalização dessas novas terapias, dessas novas formas de prevenção, especialmente a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, lá na França. A partir daí a gente tem pensado um pouco nessa categoria de pessoas vivendo com antirretrovirais. Quer dizer, que é uma maneira, de todo modo, de tomar uma discussão que já existe, né, que é não só da biosocialidade em torno como as pessoas articulam redes sociais e políticas a partir do sofrimento ligado a um tipo de enfermidade, mas também como as pessoas administram esse cotidiano de remédios, que é amplo, né, que diz respeito, a gente está falando dos antirretrovirais, mas, enfim, a biomedicalização, não é? A presença dos remédios organizando a vida das pessoas no sofrimento cotidiano em geral, né? Ele é muito importante, ele é muito presente. Então, essa discussão é uma discussão que não se limita só ao HIV/AIDS, né? Mas que fala um pouco das pessoas vivendo cada vez mais com fármacos, né? O que aí pode permitir várias conexões interessantes. Com outros temas, com vários outros temas, inclusive. Com certeza, né? Um pouco os ciborgues e tudo mais. Ciborgues, as pessoas trans e a questão da hormonioterapia. Sim. Enfim, várias coisas que a gente pode pensar aí a partir dos teus próximos trabalhos,
Queria agradecer enormemente o teu tempo, a tua disponibilidade de conversar aqui com a gente sobre o negócio do Michê e do Nestor, sobre o impacto dessa obra e sobre o teu trabalho também na relação com as coisas que Nestor escreveu. Super obrigada, Júlio. Obrigado, Regina. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.